Vimos no final do vídeo anterior um exemplo simples de movimento plano em que as velocidades ao longo das direções x e y assumiam naturezas diferentes. Em x nós tínhamos uma velocidade constante, mas ao longo de y nós tínhamos uma velocidade com uma dependência quadrática no tempo. Vamos agora a um segundo exemplo, um pouco mais concreto, para analisarmos o movimento plano, que é o lançamento horizontal de um projétil. Vamos representar o problema. Temos aqui um certo desnível, uma dada altura h. O nosso vetor aceleração da gravidade apontará para baixo. Um certo corpo se move na parte superior do desnível, inicialmente com uma velocidade puramente horizontal, constante, v0. Eu estou supondo então que o nosso v0 é um certo v0, uma constante, na direção x, sendo que esse v0 eu vou supor como sendo maior do que zero. Suponho que esse corpo chega à beira do desnível com essa velocidade v0, então ele vai percorrer uma certa trajetória até atingir a parte inferior do nosso desnível. Ele tocará o solo novamente após percorrer uma distância horizontal que eu chamarei de d. Estes são os parâmetros iniciais que eu preciso para caracterizar todo o movimento. O primeiro passo importante é fixar um sistema de coordenadas. Eu vou fixá-lo exatamente na parte de baixo do desnível. Então, neste ponto, nós teremos os versores y, que eu estou orientando para cima, e x. Todas as medidas de posição passarão a ser contadas a partir deste ponto. E vejam, eu não estou mais utilizando a notação i e j. Eu estou aqui designando os versores por x e y, e é importante que vocês se acostumem com ambas as notações. Vamos caracterizar o movimento e, como primeiro parâmetro que nós vamos determinar, é o tempo de queda, que eu vou chamar de tal. Vamos reunir as informações que nós temos referentes ao problema. Temos que, no instante inicial, começarei a contar o tempo a partir do momento em que o corpo se desprende do desnível. Nós temos que, em t igual a 0, nossa velocidade vertical, nossa velocidade em y inicial será 0. Ele não possui aqui ainda uma componente vertical para a velocidade. Sua velocidade é puramente horizontal. A sua posição inicial na direção vertical será o próprio h. Afinal, eu fixei a origem do meu sistema de coordenadas nesta parte inferior. Em t igual a tal, ou seja, uma vez que o corpo já atingiu a nossa parte inferior do desnível, eu ainda não tenho informações sobre a sua velocidade vertical. Porém, eu sei que a sua posição vertical, nosso y de tal, é 0. E ao longo de todo o movimento, ele será acelerado na direção y com uma aceleração de módulo constante dada por g. Agora, note que a aceleração da gravidade g está na direção contrária àquela que eu fixei para o meu versor y. Então, nós colocamos um sinal negativo na intensidade
da nossa aceleração. Vamos determinar o tempo de queda utilizando as expressões cinemáticas que obtivemos na nossa primeira aula. Então, nós temos aqui que y, num certo instante t, estamos lidando com um movimento uniformemente acelerado. Isso será igual, então, à nossa posição inicial, mais a velocidade inicial, que no caso é em y, ou seja, Vy de 0, multiplicando o tempo, mais a aceleração do movimento sobre 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Vamos substituir os nossos dados, que nós reunimos acima, nessa expressão. Primeiro passo, nosso t será agora tal. Estamos preocupados com o que acontece no final da queda. Nosso y de tal é 0. O nosso y de 0 é h. O Vy de 0, como nós vemos aqui, é nulo, então esse termo não conta. Então nós temos mais a aceleração, que é menos g, ou seja, temos menos g, que multiplica o tempo ao quadrado, que é tal, sobre 2. Portanto, o tempo que o corpo leva para atingir o solo, uma vez que ele é arremessado horizontalmente por um desnível de altura h, é dado por raiz de 2h sobre g. Note que nós levamos em consideração apenas dados referentes à direção y. Esse tempo de queda não depende da velocidade horizontal v0 do corpo. E, neste caso, como começamos a contar o tempo a partir do instante em que o corpo atinge a beira desse desnível, nós não vamos considerar o sinal negativo da raiz. Aqui, nós analisamos a direção y. Vamos agora caracterizar o movimento horizontalmente. Ou seja, nós queremos agora saber a distância horizontal percorrida, que eu chamei aqui de d. Da mesma forma que fizemos no caso da análise do tempo de queda, vamos primeiro reunir todas as informações que nós dispomos. Nós sabemos que a velocidade em x se mantém constante ao longo de todo o movimento e será dada por intensidade v0. E sabemos que a sua posição no instante tal, ou seja, aquele instante em que ele atingiu o solo, a partir do desnível, será dada por d. Assim, vamos utilizar a expressão cinemática para o movimento retilíneo uniforme. Temos que x, em um dado instante qualquer, é dado pelo nosso x em um instante inicial 0, mais a velocidade, que neste caso se mantém constante, vezes o tempo. Ou seja, nós temos que, estamos analisando o tempo como sendo tal, então x de tal, que é igual a d, é igual ao nosso x em 0, ou seja, o x a partir do momento em que ele é arremessado do desnível, que no nosso caso será 0, mais a velocidade em x, ou seja, o nosso v0, vezes o tempo tal. Substituindo o valor de tal que nós encontramos anteriormente, nós ficamos que a distância horizontal percorrida pelo corpo é dada por v0, que multiplica a raiz de 2h sobre g. Novamente, nós estamos contando a nossa distância como sendo um número positivo a partir da nossa origem fixada do sistema de coordenadas. Então, eu não vou considerar o sinal negativo da raiz. E como último parâmetro que nós vamos determinar para caracterizar este movimento é a velocidade que o corpo terá ao atingir o solo. Nós sabemos que a velocidade terá uma componente
horizontal, que se manterá constante, igual a V0, ou seja, ao atingir o solo, nosso Vx de tal é igual a V0, porém, ela ganhará um certo Vy em tal que eu ainda não sei qual é. Nós sabemos que o Vy de 0, ou seja, no instante em que ele deixa o desnível, é 0. Para determinarmos a componente vertical da velocidade quando o corpo volta a atingir o solo a uma distância d horizontal do desnível, nós vamos utilizar a expressão cinemática em que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do movimento que multiplica o espaço percorrido, que seria y menos y0. Nós sabemos que a velocidade em y inicial é nula. Então, o Vy que nós queremos determinar vai ser igual a 2 vezes a aceleração em y, que é igual a menos g, que multiplica a nossa variação espacial, ou seja, o nosso y final, que é 0, menos o y inicial, que é h, que nos fornecerá 2gh. Portanto, a velocidade em y do corpo ao atingir o solo novamente será dada por raiz de 2gh. E nós sabemos que esta velocidade estará orientada para baixo, ou seja, na direção contrária àquela que nós fixamos para y. Então, agora eu vou considerar o meu sinal negativo. Portanto, a minha velocidade final será dada por V0, que é a velocidade horizontal, que é constante ao longo de todo o movimento na direção x, menos a raiz de 2gh na direção y. E o módulo desta velocidade será dado por raiz de V0 ao quadrado mais 2gh. Nós vemos, então, que o nosso corpo começou com uma velocidade puramente horizontal, porém, ao atingir o solo, ele possui, além dessa velocidade inicial horizontal, uma dada velocidade vertical, que é o nosso Vy. A soma dessas velocidades nos fornece o V final.